pode ser diferente quando eu estou com Cristo. As coisas têm que ser melhor. Eu acredito que as suas orações têm levado você além, têm levado você a conquistar as coisas espirituais que Deus tem para mim, tem para você. No momento que a ministra Jaqueline ela ministrava aqui, aquela canção, que nada é impossível para ti, é referente a isso, que quando nós estamos em Cristo, nada é impossível para nós. Quando nós estamos em Cristo, as nossas orações, elas são ouvidas diante do Pai. Sabe por quê? Porque você está em Cristo. Você está no mundo sobrenatural, e quem tem vivido no mundo natural não vai conseguir conquistar as coisas sobrenaturais de Deus. Por quê? Deus exige de mim e de você esforço. Uma mensagem que eu quero trazer aqui para você. Essa mensagem pode ter um título muito simples, mas acredito que vai ajudar a mim e a você. Eu quero ministrar uma palavra nessa noite que tem por título A Corrida da Fé. Você pode repetir comigo? Eu quero que seja mais forte em Cristo Jesus. A corrida da fé. Para que possamos prosseguir a corrida da fé, exige muito esforço. Sim ou não? Existe, você quer conquistar o seu prêmio. Quer ou não quer? O apóstolo Paulo também queria conquistar o seu prêmio, e ele prosseguiu. Tudo na nossa vida requer comunhão com Deus. Eu não posso almejar algo na minha vida se eu não me esforço. Se nada é impossível para Deus, eu tenho que conquistar esse impossível. Eu tenho que fazer com que as coisas se tornem existentes na minha vida. O que você tem feito para que a sua carreira ela não tenha parado? Muitas das vezes o tropeço, muitas das vezes pessoas impedem de você lutar. Daqui a pouco eu vou chegar lá. No momento da sua carreira, no momento daquilo que você mais almeja diante de Deus, quando você está prestes a conseguir aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, desistimos no meio do caminho. E para que possamos começar essa carreira da fé, eu já quero começar lendo com você o livro de Filipenses, capítulo 3, verso 12 ao 21, que começa assim: para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Por Cristo. Isso é o apóstolo Paulo declarando. Vamos lá. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo,
Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus? Gente, o apóstolo Paulo, meditando nessa mensagem, o apóstolo Paulo, ele é assim um camarada demais, fantástico. O apóstolo Paulo, nós vemos o exemplo do apóstolo Paulo em várias cartas, mas esse camarada, ele nunca se vangloria. Ele tem corrido, ele tem persistido, mas ele mesmo afirma que até hoje não conseguiu chegar à perfeição. Enquanto os muitos por aí se exaltam. Acredito que diante desse discurso dos judaizantes, o apóstolo Paulo declarou que não atingindo o que ele almejava, mas ele prosseguiu. Ele continuou a sua carreira, ele olhou para o alvo, e quando o alvo é Cristo, nada me impede de conseguir aquilo que almeja o meu coração. Querido, você quer uma cura, prossiga para o alvo. Você quer uma porta aberta, prossiga para o alvo. Você quer uma restauração na tua família, prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo, não desista. Mesmo assim, ele continuou na carreira da fé. Claro, e o seu objetivo era alcançar o seu prêmio, como todos nós. Eu quero alcançar o meu prêmio. Eu acredito que você também quer alcançar o teu prêmio, sim ou não? E para isso temos que correr, amém? E para isso temos que lutar. Aí é que vem, que muitos não querem lutar. Muitos não querem passar pela peneira. Muitos não querem ser ali humilhado, mas a Bíblia diz que os humilhados serão. Igreja, então fica tranquilo. Se eu estou em Cristo, eu vou conseguir atingir o meu alvo. Se eu estou em Cristo, eu vou conseguir aquilo que eu quero. Se eu preciso de uma cura, Jesus vai me dar. Se eu preciso de uma restauração na minha família, Jesus vai restaurar. O apóstolo Paulo, ele não desistiu não. Enquanto tem muitas pessoas que correm, aqui já está bom. Não, queridos. E nos dias de hoje, nós que somos cristãos, precisamos nos empenhar mais na vida espiritual. Precisamos nos empenhar mais para que possamos ter um encontro com Cristo e possamos adquirir a maturidade espiritual para que possamos viver longe do pecado. Tem muitos cristãos que precisam se empenhar mais em oração. Tem muitos cristãos que precisam se envolver mais com Deus. Tem muitos cristãos que precisam ter intimidade com Deus e adquirir uma maturidade espiritual que ainda não conseguiu. E quando vem o pecado, a pessoa não está preparada. Quando vem o pecado, gente, na nossa vida, e não estamos firmados em Cristo, aí a coisa aperta. Então você que está aqui hoje nessa noite, adquira uma maturidade espiritual.
Como que eu vou conseguir, pastor, adquirir uma maturidade espiritual? Orando, tendo o teu momento com Deus, dobrando o teu joelho, se consagrando a Deus, servindo a Deus, olhando e prosseguindo para o alvo. Ah, tudo bem, mas para que eu possa adquirir tudo isso, o que o Senhor acabou de falar, eu não, o apóstolo Paulo, tudo ele que está falando nessa carta que nós acabamos de ler agora. Mas o que eu preciso, o que a igreja precisa, para continuar essa carreira da fé. E o primeiro tópico que eu quero tratar com vocês, que precisamos, é sermos imitadores. Você pode repetir mais alto? Sermos imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo foi imitador de Cristo. O apóstolo Paulo foi. Então tem que seguir o exemplo dele. Temos que seguir o exemplo desse cara. Se ele pede para que cada um de nós possamos ser exemplo dele, sermos imitadores dele, porque ele foi imitador de Cristo. Então é o que eu e você precisamos imitar a Cristo. Mas o que é que o apóstolo Paulo ele fez, que ele se tornou imitador de Cristo? O que é que ele fez? Ele se tornou perseverante. Ele se tornou uma pessoa humilde. Ele prosseguiu. Ele insistiu na perseverança. O apóstolo Paulo, ele é demais. Que quando ele pede para que possamos ser imitadores de Cristo, ele é fiel na determinação. O Paulo tem aquele entusiasmo, sabe, de lutar e conseguir aquilo que ele sempre quis. Mesmo assim, ele ainda afirma: não sou perfeito, não consegui chegar à perfeição, enquanto mais a mim eu sei. Seja imitador de Cristo, assim como Paulo fez. O que é que eu faço? Seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa, Cristo foi humilde de coração, amém. Cristo teve envolvimento com o Pai, tenha envolvimento com o Pai, tenha uma vida espiritual, tenha uma base em Deus, para que quando os problemas vierem sobre a tua vida, querido, nada impeça de você continuar a carreira. Isso é uma parte principal, sermos imitadores de Cristo, porque no versículo 17 diz: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão. Tem muitos que estão deixando de ser imitador de Cristo e está imitando o padrão do mundo. Tem muitos que não estão deixando de ser imitador de Deus e querem que as coisas aconteçam na sua vida se elas não estão imitando a Cristo. Como? Você quer conseguir o quê? Estão muitos por aí seguindo os padrões do mundo, gente. Sabe por quê? Servir a Cristo dói. Ser imitador de Cristo dói. Ser imitador de Cristo hoje em dia é uma coisa difícil. E muitos não querem. Não querem. Muitos estão preferindo a morte do que seguir a Cristo. Mas eu tenho uma certeza de uma coisa: quando Paulo diz ser de meus imitadores, assim como eu fui de Cristo, igreja, e quanto mais eu tento ser exemplo, imagem e semelhança de Deus, eu vou conseguir o que Deus tem preparado para mim.
Seja imitador de Cristo, cara. Você vai ganhar. Se não fizermos isso, gente, de maneira alguma não vamos conseguir aquilo que Deus tem para mim e para você. Porque como Paulo ele diz que ele era fiel na determinação e entusiasmo, que ele tinha isso, a sabedoria que Deus dava para ele. E quando somos imitadores de Cristo, nós não damos lugar ao pecado. Quando somos imitadores de Cristo, não abrimos espaço para que entre outras coisas a não ser de Deus. A nossa mente, a nossa cabeça está cheia de coisas diariamente. Todos os dias ocupamos a nossa mente com coisas que não são de Deus. E quando começamos a assumir um compromisso com Deus, as coisas vão, Deus ele vai abrindo a nossa mente. Aí vem. Olha o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Para que a nossa carreira ela não pare. Tópico 2, pode pôr. Não devemos distrair-nos com as coisas deste. Repita comigo. Não devemos distrair-nos com as coisas deste. Olha o que diz o versículo 19. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago. E tem orgulho do que é vergonhoso. Isso, e eles só pensam nas coisas terrenas. Gente, eles têm prazer, o pecador tem prazer naquilo que não agrada a Deus. Aquilo que é vergonhoso, o diabo faz a pessoa ter prazer. Isso quando não somos imitadores de Cristo. Mas para que possamos ser imitadores de Cristo, nós temos que ter isso. Não devemos distrair-nos com as coisas deste mundo. E está cheio de crente, está cheio de pessoas que se dizem de Deus, que estão se distraindo com as coisas do mundo. Isso é fácil, a gente vê todos os dias. Pessoas envergonhando o evangelho de Cristo. Pessoas que você conhece, você sabe que ela é crente, e na tua face ela envergonha o nome de Jesus, e ela sente prazer naquilo. Eu vejo, gente, eu vejo direto. Se eu for contar para você o que eu vejo lá no meu trabalho, você vai ficar de cabelo em pé. E de ministros de Deus que a gente adora, que muitas das vezes cantamos as músicas deles, ao invés de ser imitadores de Cristo, tem se distraído com as coisas deste mundo. Esses dias chegou lá no meu condomínio onde eu trabalho, eu vi algo, eu falei, não é isso que eu estou vendo, Jesus. Mas quando abre a boca para adorar, diz adorar a Deus, né? Glorificar a Deus, né? Por isso que eu estou fora desse sistema, dessas coisas sujas. Eu quero ser imitador de Cristo. Por isso que sempre nas minhas orações, Deus, eu não tenho mérito nenhum, mas tira de mim toda a glória. E toda honra e toda glória seja dada para ti. Porque a cada dia que se passa, a gente vai descobrindo a nudez daquelas pessoas que se dizem ser de Deus. É o que diz aqui, quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago.
e tem orgulho do que é vergonhoso, gente. Porque do contrário, jamais, gente, alcançaremos o nosso alvo. Jamais alcançaremos o nosso alvo. E o apóstolo Paulo, aqui nesse versículo, ele nos dá 2 conselhos. Que esses 2 conselhos deveria ser praticado pela igreja. Por aqueles que se dizem de Deus. Uma pergunta eu faço para você. Até quando você vai viver se distraído com as coisas deste mundo? Você é de Deus, mostra que você é de Deus. A igreja precisa se levantar e mostrar que a igreja é ela, é você, somos nós. Mas aparece que cada dia que se passa, sabe? Tudo que vemos por aí achamos que é de Deus. Tudo que cantamos por aí achamos que é de Deus. A letra é linda, a letra é maravilhosa, mas muitos têm se distraído com as coisas deste mundo. Eu ouvi uma mensagem um dia, que infelizmente, esses cantores que entram no meio gospel, e depois saem, a culpa não são deles, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Mas por quê? Que alimentamos esse mercado do marketing. Camarada não está pronto o suficiente para servir a Deus, para adorar verdadeiramente a Deus. Primeiro conselho que o apóstolo Paulo nos dá, ele recomendou que seguíssemos o seu exemplo. Mas que exemplo? Vou citar um deles. A nos ligarmos aos assuntos espirituais. Isso é ser parecido com Cristo. Assuntos espirituais, mas está muito. Ao invés de ouvir assuntos espirituais que edifiquem a sua vida espiritual, tem dado ouvido a outros assuntos que te afastam de Deus. E quando você tenta se chegar diante de Deus, você não sente a presença de Deus. Muitos deixaram de procurar a Jesus, deixaram de procurar a Deus. O que você tem ouvido, igreja? O que temos ouvido para alimentar a nossa vida espiritual? O que temos feito para a nossa vida espiritual? É isso que Cristo quer. A nossa vida espiritual seja alimentada a cada dia mais. Aleluia. É na tua casa, é no teu trabalho, onde quer que você esteja. Eu passei um período da minha vida trabalhando à noite esse mês, na portaria de um prédio pela madrugada, como diz o apóstolo Paulo, parecia um maluco. Começava a orar a Deus, começava a louvar a Deus, botava um som, ficava ouvindo adorações e adorações, 3 horas da manhã, tentando ocupar a minha vida com algo que viesse me edificar. Por isso que muitos têm dado atenção a coisas que te afastam de Deus, que te tira da presença de Deus, que te dá sono, que não deixa você orar, que não deixa você ter comunhão, que não deixa você ter intimidade, que não deixa você se ajoelhar e dizer: Espírito Santo, eis-me aqui. É como diz uma canção, né, do pastor Lucas, que Deus, Ele fala
hoje eu vim te procurar naquele lugar. E muitas das vezes Deus procura por mim, por você, e não estamos naquele lugar. Mas você quer que Deus esteja contigo todo dia, né? Você quer que Jesus esteja contigo ali todo dia, não quer? E quantos aqui têm estado com Deus? Quantos têm estado diante de Deus, dito: Deus, eis-me aqui? Sabe o que é que acontece? É difícil largarmos das coisas naturais e nos envolvermos com as coisas sobrenaturais de Deus. Dói. Servir a Cristo dói, gente. Abrir mão do pecado dói. E muitos não conseguem abrir mão do pecado, abrir mão do erro. Mas é tão bom quando você se torna imitador de Cristo. É tão bom quando você tem envolvimento com Deus. Deus vai trabalhando no teu coração. Cara, tu vive no mundo sobrenatural. Parece que você está voando, está nas nuvens. Parece que você não está nesse mundo. Nada existe para você. A tua mente está ocupada com as coisas espirituais. Aí tu está ali, tu está escrevendo. Aí vem coisas na tua mente. Você está louvando. E tá saindo briga em tal lugar. E confusão em tal lugar. E você não está nem aí. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que estão preocupadas com as coisas materiais desse mundo. Mas para que as coisas de Deus tornem possível na minha vida, eu tenho que me desfazer das coisas materiais e adquirir na minha vida coisas espirituais, coisas que vão me levantar, coisas que vão me edificar, coisas que vão me colocar diante de Deus. E quando Deus estiver olhando para mim e Ele vai falar: filho, eu estou aqui, pode orar que eu estou te ouvindo. É isso que Deus quer de mim e de você. Será que você não entende? Você vai vir à igreja, ok, tudo bem, mais um culto, mais uma palavra, mais uma oração. Oh Deus, como o Senhor falou comigo, então se falou contigo, guarda no teu coração, para que você não venha pecar. É forte, palavra forte. Oh, como Deus falou no meu coração, falou nada. Se Deus fala realmente ao coração, a pessoa guarda. A tua palavra escondi no meu, para não pecar contra. Aleluia. Alguém pode dar um glória a Deus? Alguém pode aplaudir a Jesus? Porque quando você está ligado com Deus, o pecado ele vem. Eu não estou aqui querendo falar para você que você vai viver longe do pecado. Não, queridos. O pecado vai estar ali, mas você não vai ceder para ele. Tu vai estar guardado, revestido do poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Outro conselho que o apóstolo Paulo nos dá, que devemos ter cuidado, não é esse ainda não, que devemos ter cuidado com os ensinos judaizantes. Então você que não sabe o que é judaizantes, são os falsos profetas. E isso está cheio hoje. Está cheio. Você ouve uma palavra abençoadora, aleluia. Mas amanhã você fica dando ouvido a outros, e glória a Deus, aí toma, recebe uma profetada. Aí é aí que temos que ter cuidado. A própria Bíblia já é uma profecia, mas infelizmente muitos falsos profetas têm profetado da maneira errada. Cuidado. Cuidado. Eu escrevi aqui só para passar para você o que é judaizantes. São pessoas que, não tendo geneticamente israelitas, nem tendo passado por uma conversão informal ou judaísmo, seguem partes de religiões e traduções,
que não tem nada a ver com a Bíblia. Você ouve uma palavra gostosa, maravilhosa, mas amanhã você pode ouvir uma profetada que pode destruir a tua vida. Profetada por profetada, meu irmão, para mim não faz nem sentido mais. O que faz sentido na minha vida é a palavra de Deus, que já é uma própria profecia. Olha o que diz o tópico 3. Não seja inimigo da cruz. Não seja inimigo da cruz de Cristo. Versículo 18. Pois como já lhe disse, olha só o apóstolo Paulo afirmando, cara. Pois como já lhe disse repetidas vezes, e agora Cadê a igreja? E agora repito. O apóstolo Paulo repetindo várias vezes, vai vendo. E agora repito, com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, gente. Quantas palavras você tem ouvido, hein? Quantas mensagens você tem ouvido? Aí toca no teu coração para você largar aquilo que tem impedido de você ter intimidade com Deus, e muitas das vezes não larga. Mas Deus é tão bom que bate, ó. Ele te orienta novamente. Filho, sai daí. Filhinho, sai daí. Sai daí. E a pessoa nem aí. E como diz aqui repetidas as vezes, o apóstolo Paulo repete com lágrimas. Gente, eu escrevi aqui no meu esboço: os que não seguiam os ensinos de Cristo certamente eram inimigo de Deus, inimigo da cruz de Cristo. E a Bíblia é clara, gente. A Bíblia é clara ao mostrar que o destino dos que se opõem contra a pregação, contra a verdade de Cristo, é a perdição. É a perdição. A perdição. A perdição. E muitas das vezes a morte. Pode ter solução para a pessoa antes da morte, a pessoa pode se arrepender. Eu ontem no trabalho, meditando nisso aqui, me veio à mente, chorei. Porque eu sou de Deus, mas eu tenho um sentimento, amém? E veio à mente um falecido irmão meu, jovem, ia fazer 20 anos de idade. Eu tive a oportunidade de trazer ele aqui para o Rio. E eu sempre trabalhei com peças teatrais também. E teve uma peça que apresentamos em todo o Rio de Janeiro. E numa apresentação em Copacabana, tive uma oportunidade de fazer com que ele participasse como figurante. E ali sempre trabalhando, evangelizando, a família toda falando de Jesus para ele. E eu me lembro que estava até ouvindo uma canção, que através dessa canção também me veio uma música antiga. Eu até lembrei o Robson dela, do Ruama, que fala que você quer viver a sua vida como se nunca fosse morrer. E no final da peça, todos os atores desceram. E no momento que o levita estava cantando essa canção, cumprimentando a igreja, olha, Deus está te dando uma chance. E ao mesmo tempo também eu declarava para ele: Deus está te dando uma chance. Igreja, eu falo para você também, Deus está te dando uma chance. E você como se nunca fosse morrer. O apóstolo Paulo diz: filho, acorda, igreja. E isso foi o único momento dele em vida. O único momento em vida. Resolveu ir embora. Só soube da notícia, teve um acidente de moto. Passou alguns dias, morreu.
mas acredito que a palavra de Deus foi pregada, mas tinha muita vida pela frente. Querido, não deixe de dar ouvidos à palavra de Deus. Não deixe. Olha o que diz em Gálatas capítulo 18, ou capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Cuidado. No momento da tua caminhada, pode vir palavras contrárias, pode vir pessoas tentando te impedir na tua caminhada, querido. Ei, mas fica tranquilo que Cristo está no barco. Tu não vai parar, porque Cristo não vai deixar. Verso 9. Como já dissemos, agora, de novo, gente, agora repito: se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja agora vem versículo 10. Acaso busco eu agora uma aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de quem? De Cristo. Procure-se agradar a Deus. Procure-se agradar a Cristo. A recompensa vem, está chegando. Mas quando procuramos agradar a Deus e não aos homens, Deus ele manifesta a tua unção sobre a nossa vida. Até quando vamos querer agradar o homem? Ao invés de agradarmos a Deus. Aleluia. Versículo 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Cadê a igreja? Não é de origem não é de origem humana, ou seja, não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. É a palavra de Cristo Jesus, que é a verdade. Versículo 12, perdão. Não o recebi de pessoa alguma, ou seja, o apóstolo Paulo não recebeu essa palavra minha, não recebeu essa palavra tua, não recebeu palavra de homem nenhum. Ele recebeu, foi ensinado, pelo contrário, recebi de quem? Jesus Cristo, por revelação. Aleluia! Quando eu recebo a palavra de Cristo, a minha vida voa. Porque eu não recebo de homem nenhum, eu recebo de Cristo Jesus, que é o autor e consumador da minha fé, que me segunda, me sustenta pela mão direita e diz: filho, eu estou contigo. Aleluia. Tópico 4. O que precisamos? Precisamos de muita coisa, mas quando passamos tudo isso, chegamos alcançando a linha de chegada. Mas para que essa linha de chegada, querido, vai acontecer tanta coisa que você não tem ideia. Olha o que diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11. Agora vem. Segura, crente. Você, diga eu, porém, homem. Cadê os homens? Homens. As mulheres, diga eu, mulher. Ei, cadê os homens, gente? Diga eu, homem. Segura aí. De Deus.
Fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão de Cristo. Aleluia! Está falando comigo, com você. Ei! Você que é de Deus, assume a tua posição. Versículo 12: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão da presença de muitas testemunhas. Aleluia! Queridos, sabe o que eu entendo disso? Meditando nessa palavra, me veio à mente, me perdoe aqui se eu esquecer, a qualquer coisa vocês me ajudam. A Bíblia fala de Moisés, orientado por Deus, a escolher 12 espias, não me engano, em Números, né? Números mais ou menos capítulo 13, é isso, né? 17 em diante por aí. Moisés, instruído por Deus, orientado por Deus, para escolher 12 espias, para ir aonde? Espionar a terra. Espionar a terra, para ver se a terra era boa, para ver o que é que tinha de bom. Enfim, espionar toda a terra. No caso, na verdade, para reconhecer a terra. Queridos, quando Deus, muitas das vezes, orienta a mim e a você tomar posse da sua vitória e dizer: filho, vai, não temas que eu sou contigo, não te assombras que eu sou teu Deus. Querido, Deus já preparou o melhor para mim e para você. Quando Moisés envia esses 12 espias para espionar a terra, para ver o que a terra tinha de bom, eu entendo o seguinte, queridos, que Deus envia o seu povo para a guerra, mas Deus já sabe o que é que vai acontecer no final. Mas uma coisa também te digo, que muitos crentes temem no meio do caminho, param no meio do caminho. E quando você vai a uma luta, você não vai de qualquer jeito, você vai se preparar. E muitas das vezes, quando você vai entrar numa batalha, temos que conhecer as armas necessárias, temos que conhecer o nosso inimigo. Conheça primeiro o seu inimigo, querido, antes de você partir para a batalha, para que você possa levar as armas necessárias, a oração, a palavra de Deus. Você vê quando Davi foi à luta lá com o gigante todo preparado, meu irmão, com aquelas armaduras todas, mas Davi, ele disse: vou eu contra ti, só com palavras. Mas quando Deus manda eu e você para a guerra, Deus já sabe o que é que vai acontecer. E muitos temem e param no meio do caminho, e é impedido de receber a bênção. Sabe o que eu entendo, queridos? Que esses espias, hoje, no mundo de hoje em dia, são os anjos do Senhor, preparando o caminho, quebrando as correntes, tirando da frente toda a pedra, tirando da frente todo o embaraço, para que possamos conseguir conquistar aquilo que Deus tem para nós. Aleluia! Deus vai na frente, quebrando as cadeiras, tirando tudo, quebrando as correntes, porque Ele há de dar vitória para mim e para você, para aquele que é temente a Deus, para aquele que é parecido com Cristo, para aquele que é imitador de Cristo. Deus tem o melhor para você, igreja. Acredite. Acredite. Eu escrevi aqui: para entrarmos numa grande batalha, o povo precisou reconhecer exatamente quais seriam o tipo de ameaça que o inimigo tem para nós. Precisamos saber disso também. Senão você vai para a guerra de qualquer jeito, filho, já era.
A mesma coisa no mundo espiritual. Você vai orar, você vai entrar numa batalha espiritual. Conheça primeiro as armas que o inimigo tem lançado contra você. Entre em oração e repreenda toda artimanha de Satanás. Eu digo para você, Cristo preparou para mim e para você uma vitória. Mas para isso, precisamos ser imitadores de Cristo. Gente, abre o teu coração. O apóstolo Paulo lembra várias vezes. Então, querido, vou falar uma coisa aqui, mas é de Deus, amém? Quando caímos, quando pecamos, não é por falta de falar, nem de ouvir, porque muitas das vezes somos avisados: ei, cuidado, não faz isso, não bota a mão ali, não faz isso, não pega. E muitas das vezes, quando pensamos que não, estamos no fundo do poço. Foi falta de aviso? Porque a palavra de Deus está aqui, O apóstolo Paulo nos orienta várias vezes. E a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Você pode se colocar de pé, queridos? Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus.